Vamos dar continuidade aos conjuntos numéricos, falando agora dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, ele é representado pelo I. Mas o que são números irracionais? É difícil as pessoas conseguirem responder esse questionamento. O conjunto dos números irracionais é composto pelos números que não têm uma sequência lógica, periódica, e eles são infinitos. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei o número que vem depois. É uma incógnita. Eu preciso fazer o cálculo, fazendo e fazendo, para sempre descobrir o número que vem depois. O conjunto dos números irracionais, ele foi descoberto através de Pitágoras. Ele foi calcular a distância entre dois pontos, através de um triângulo retângulo, e ele percebeu que em alguns triângulos retângulos, o resultado dava uma raiz que ele não conseguia chegar no resultado inteiro. E isso causou muitos problemas na cabeça dele, assim como causa na sua também. Então, números irracionais, eles são todas as raízes que não possuem um resultado exato. Raiz de 2, raiz de 3, raiz cúbica de 7 e assim por diante. Qualquer tipo de raiz, não só a quadrada, outras também. Aí às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu consigo saber onde é que esse número está na reta numérica? Através do teorema de Pitágoras, sabe o compasso que você quase nunca usa? Então ele serve para isso. Você bota a ponta inicial lá no zero, coloca lá no final da diagonal e você desce até a reta numérica. Assim consegue-se representar a raiz de 2 ou qualquer número irracional. Então essa distância vai ser a mesma dessa que está aqui embaixo. Pode ver que a raiz de 2, no caso, é 1,4 e assim vai. Então, ele está bem próximo do 1,5, comprovando assim o que eu falei. Então, aqui eu tenho um cálculo feito por Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, chegando a, no caso, essa diagonal, que é a raiz de 2. O número irracional também, você deve conhecer o famoso π. O π é a razão entre o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Então, se você pegar qualquer circunferência, o comprimento dela e dividir pelo seu diâmetro, sempre vai chegar nesse resultado. Você pode fazer em casa, pega qualquer objeto circular, vê o comprimento dele e divide pelo seu diâmetro. Lembrando que o diâmetro é a distância de um ponto ao outro da circunferência passando pelo centro. Claro que, como você não vai ter uma medida precisa, ele vai chegar próximo do 3,14, todo esse que está aqui. Outro exemplo também é o número nepreniano. Falei certo? Nepreniano. Ou também o número de Euler. Tá? Ele é muito usado nos logaritmos. E também o número de Ouro, que ele é utilizado nas formas da natureza, das precisões. Ok? Então, o conjunto dos números reais é o que finaliza todos esses conjuntos que eu falei até agora. Os números naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Todos eles compõem o conjunto dos números reais. Então, eu posso dizer para você que o conjunto dos números reais é composto por todos esses números que foram falados até agora. Então, os números naturais estão contidos nos inteiros, os números inteiros estão contidos nos racionais e os racionais estão contidos nos reais. O único que não entra nessa brincadeirinha é os irracionais, que eles não têm nada a ver com os outros conjuntos, mas também são fazem parte do conjunto dos números reais. Ok? Então, por hoje, finalizamos essa parte de conjuntos numéricos. Até a próxima!